Meus amigos queridos, minhas amigas queridas, voltando aqui para o nosso encontro, hoje, vocês sabem, um dia excepcional, né? Ficou mais claro, não foi? Não ficou melhor? Tá vendo você? A gente pensa em tudo em vocês aqui, viu? Sempre. É o seguinte, bom, no intervalo, eu consegui já ver com o coordenador, Fábio, e ele já liberou aqui o acesso para mim. Bota aqui na tela, Patrick. É o Kobo Extensivo, que é o curso de vocês, né? Esse nosso curso agora. Então, pessoal, aqui, ó, já tem postado no site do curso, ó, o horário. Esse horário, lembre, você, assim, dá um print no celular, deixa guardado e sempre que possível você rever. Então, essa semana, na verdade, eu tinha até esquecido isso. Como essa semana é uma semana gratuita, é uma semana mais ou menos de apresentação, entendeu? É assim, para os amigos que não conhecem a gente, conhecerem e se apaixonarem, a verdade é essa, né? Então, hoje a DM comigo, amanhã processo civil com Borba, quarta-feira penal com Gesteira, ou Caio, ou os dois, quinta-feira processo trabalho com o Diego, e civil, sexta-feira, que foi a nossa mestra aí, que na revisão, né, deu o assunto todo, e aí sábado volta comigo para a DM. Foi o que eu falei a vocês, ó pessoal, depois o curso é modulado, ó, aí você vai ver tudo que é aula de processo civil, entendeu? Então a ideia do curso é essa, é modular para que você tenha os assuntos vistos em bloco. E o grau de aproveitamento, ó, 1 milhão de vezes melhor, tá bom? O colega do presencial perguntou assim, Aras, antes disso ainda, e também já postamos no site do curso, no material de apoio, ó pessoal, o material de apoio de ADM. Então quando você clica aqui, você tem acesso a ele em PDF. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana, ó. É bem interessante. A gente vai adaptar depois aqui, porque a gente está pegando do último exame, só para você ver como é que é, tá? Eu vou até tirar uma foto aqui para lembrar, e logo depois vai ser adaptado. De fato, praticamente não tem grandes alterações, mas é um material que a gente vai estar aproveitando e já pedindo também essa atualização. Fala em atualização, no último exame, o pessoal recebeu 1.400 questões para treino, fora material de apoio. Nesse exame serão 1.500. Aí eu faço uma pergunta, topa fazer as 1.500 com a gente? Então pronto, é isso aí, vai dar certo, com fé em Deus, tá bom? Então pronto, ó. Repare que interessante, ó pessoal. Hoje termina a aula de bens públicos. Em casa, você tem um material de apoio, está aqui no quadro, justamente com o tema de bens públicos. Então é mais ou menos um resumo da aula, todo organizadinho, didático, viu? Todo bonitinho, todo bacana, organizado, ó. Está aqui. E logo depois, questões de treino. Isso independentemente das 1.500 que o curso também vai te dar. E aí, qual o objetivo? Você termina a aula e se dedica àquele assunto. Bens públicos hoje? Em casa hoje faz o quê? Aula de bens. Amanhã, exemplo, penal. Vai ver teoria do crime. Um exemplo, em casa faz aquele tema também. E não esqueça do vade-mecum, tá? Eu não tive condições, não consegui falar com o pessoal da livraria, mas já tive informação que na semana que vem chega o VAD. Então, se você quiser esperar essa semana, para poder comprar mais barato aqui, economiza uns R$70, é um dinheiro relevante. Se não, também compre onde você quiser, mas assim que possível já faça, né, essas suas anotações, tá bom? E aí tem assunto de bens, depois tem assunto, todos os assuntos estão aqui, tá pessoal? Organização brasileira administrativa, responsabilidade, licitação e outra. Na semana gratuita, você recebe esse material. Para quem vai se inscrever no curso, vai ter material de todas as matérias, todas, de A a Z, linha, tá? Então, sempre pense nisso. E a colega perguntou aqui no intervalo o seguinte, Aras, eu me matriculei no presencial na turma da manhã. Eu posso vir à noite algum dia? Pode. A lista de presença é a mesma, manhã e noite. Então, às vezes, você vai viajar sexta-feira, meio-dia, né? E quem é da noite, por exemplo, pode vir de manhã. Então, como aqui, né? Vamos combinar uma coisa? É sua casa. Sua casa você pode tudo para o bem, não é assim? Então considere que você não está num curso, está em sua casa, e tudo que você precisar, a sua família vai estar à disposição para te ajudar, não como ajuda, assim, aquela coisa de obrigação por ajuda, mas por carinho excessivo que tem por vocês também. Então o que vocês precisarem, o lugar é esse daqui. Tenha certeza disso, tá bom? Agora, nos ajude
a te ajudar. Né? Então é isso que eu digo, vamos estudar, fazer o passo a passo, e aí tenha certeza que essa aprovação chega. Bacana? Bom, chega ou não chega? Pronto, amém, amém, amém. Não é isso? O tríplice amém. Meus amigos queridos, bens públicos, o que é que você não pode esquecer, o que é que você tem que saber para a nossa prova. Primeira coisa que vale a pena você compreender é a ideia, pessoal, conceitual dos bens públicos. Então, anote por gentileza. Outra coisinha aqui também, você vai perceber ao longo das aulas. Pessoal, cada professor tem uma didática. Por exemplo, Fernanda, em Direito Civil, ela dita algumas coisas para você escrever. Eu, em ADM, faço uns gráficos, uns desenhos. Então, assim, cada um tem uma didática, e aí você segue aquela do professor e otimiza o que você puder. Agora, não se copia tudo. Esqueça a faculdade que treinou você para ser um copiante e não pensante. Aqui é diferente. Não é hora de copiar sem pensar, é hora de você compreender e só copiar no caderno aquilo que for essencial para o assunto ficar sedimentado, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo aqui, eu vou dizer, noção conceitual. Aí eu vou dizer aqui para vocês, tá? Os bens públicos são aqueles titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público. Pessoal, você não vai copiar tudo isso. Você vai colocar aqui conceito, ó, são aqueles, ó, das pessoas, só um pouquinho, tá? Pra você entender, de direito público, e aí eu vou dizer a você quem é de direito público. Então não é você copiar sem entender, é você compreender e só copiar aquilo que de fato é relevante. A gente muda um pouco não, a gente muda muito o seu jeito de estudar, entendeu? A verdade é essa. E aí tem tempo demais, 4 meses para a prova, vamos considerar assim, então está tudo certo, viu? Vai dar tempo suficiente também. Então, noção conceitual, não é isso? Ouça primeiro aí. Os bens públicos são aqueles das pessoas de direito público. Os outros bens são bens privados. Pronto. Então vá, se você compreendeu isso, que o bem público é aquele cujo dono é uma pessoa jurídica de direito público, aí eu queria que você colocasse isso aqui, ó. Anote por gentileza, ó. Pessoa, pode abreviar, né? Pessoa jurídica de direito público. Pronto. E aí, voltando ao conceito, quais são os bens públicos? Aqueles cujo titular, aí você copiou só o que importa, né? São as pessoas jurídicas de direito público. Pronto. Agora, faça o desenho comigo. Bom, pessoal, de direito público, nós temos o seguinte, pode abreviar, tá? Existe a administração pública, ó, antes disso ainda, existe a administração pública, e ela se divide em administração pública direta e na administração pública indireta. Então, vamos linkar a ideia conceitual. Os bens públicos são aqueles titularizados, né, assim, pelas pessoas jurídicas de direito público. Aí eu já faço o link, já faço a ligação. Existe, dentro da administração pública, uma subdivisão entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Faço o desenho. Dentro da administração pública direta, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, dentro da administração pública direta, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Bacana? E no âmbito da administração pública indireta, nós temos, pessoal, as autarquias. Esse assunto vai ser visto depois em um tema específico, tá? E também as fundações públicas. E também as fundações públicas. Manda um abraço aqui para a Beth, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Eita, já começa aqui, graças a Deus, a todo vapor.
Beth, depois eu te atendo melhor aqui de sua mensagem, viu? Ficar com Deus. Tamo junto. Então, pessoal, administração pública direta. Está no quadro aqui, né? Ó, acompanha comigo aqui. Nós temos, então, quem? Dentro da administração pública direta. Vou repetir, tá? Tem a União, está aqui no quadro. Os estados, ó, o Distrito Federal e os municípios também. Colega Beth de Niterói, município do Rio de Janeiro. Agora, existe também, sem pressa, hein, pessoal, a administração pública indireta. Quem é que integra, quais pessoas jurídicas integram a administração pública indireta? As autarquias, está aqui no quadro também as fundações públicas. Pessoal, observe agora, se você tiver outra cor de caneta, já logo fica mais uma dica, hashtag fica a dica, é bom você fazer o curso com pelo menos duas está bom demais, 2 cores de caneta, porque sempre tem uma observação, um grifo, alguma coisa que vale a pena você anotar, tá? Então observe, ó, se tiver outra cor de caneta, nós temos também, anote aí por gentileza, as empresas públicas, isso, muito bem, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, Pronto. Olha agora porque fizemos a divisão e porque fizemos também essa divisão de cores. Veja só. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, olha para cá que bacana, são pessoas jurídicas de direito, de direito privado. Olhe, muita coisa você sabe. Talvez não sabe que sabe, ou não sabe enquadrar no local apropriado. Então, por exemplo, ó, quer ver que você sabe que as empresas públicas e as economias mistas são de direito privado? Os trabalhadores dessas entidades são regidos pelo Estatuto ou pela CLT? Pronto, uníssono, olha que bacana. Olha o potencial de vocês, vá aos poucos. Foi o que eu falei mais cedo, pessoal. Faça desse momento um momento prazeroso de aprendizado. Não faça com uma coisa obrigatória, chata, enfadonha. Faça com prazer. Você sabe que é CLT. Ora, seletista por quê? Porque é de direito privado. Agora, sem cobrança, quem trabalha na administração direta, autárquica e fundacional, são regidos pelo estatuto. Servidores o que então? Estatutários. Por quê? Porque essas pessoas jurídicas, ó que legal, são de direito público. Pronto. É a chamada fazenda pública, não é? É. O que é a fazenda pública? A fazenda pública em juízo, ó, vai ver em processo civil, privilégio de fazenda pública, prazo em dobro, lembra? Intimação pessoal do procurador, reexame necessário, tem ou não tem? Tem ou não tem? Beleza. Por que fazenda? Porque são pessoas jurídicas de direito público. Por isso que uniformiza a chamada administração pública direta, autárquica e fundacional. Bacana? Bom, quando a gente casa as duas informações, olha o que vai acontecer, sem cobrança também, tá? Repare só. De quem são os bens públicos? São aqueles cujo dono é uma pessoa jurídica de direito o quê? Público. Logo, quem titulariza bem público, pessoal? A União, os estados do DF, o município, suas respectivas autarquias e, pronto, fundações públicas também. Acabou. Muito melhor, eu entendo, do que você ficar escrevendo tudo e sem pensar direito. No esquema você compreendeu. Agora, enquanto isso, as empresas públicas e as economias mistas são de direito o quê? Privado. Então, pessoal, prova de OB, prova de meta diária, material de apoio e prova do curso de questões e nosso simulado. Vamos lá. Pergunta de prova. As empresas públicas têm bens públicos ou privados? E aí? Privado. Já que ela é de direito, empresa pública. Isso. Mas é natural. É o começo nosso aqui agora. Outra coisa, pessoal. Errar na sala pode o tempo todo. Errar na prova é que não vai mais. É lógico, né? Claro, está aprendendo para errar também. Então, bora fechar a ideia. Venha comigo, ó. Prova de OB. Os bens do Banco do Brasil. Pronto. Banco do Brasil é o quê? Uma economia mista. Os bens são públicos ou privados? Privado. Porque ela é pessoa de direito privado. E qual o conceito de bem público? Aquele cujo dono é uma pessoa jurídica de direito público.
os demais são bens privados. Sua casa, sua escova de dente, seu carro, se você já tiver, são bens o quê? Privados, não é isso? E os bens públicos são de quem então? Da União, Estado, DF, município, suas autarquias e fundações públicas também. Acabou a conversa, pronto. Próximo, tá vendo? É assim, aí vai absorvendo o conteúdo e absorve o conteúdo e treina com as questões. Bacana? Pessoal, veja bem interessante. Nossa Constituição, anote aí embaixo mais essa observaçãozinha, passa uma régua aí, tá? Passa um traço e é o segundo item nosso de observação. Nossa Constituição Federal, ela prevê no artigo 20, os bens cuja titularidade é da União, e no artigo 26, os bens cujo titular são os estados. Claro que o DF, muita gente do DF com a gente também, aqui no Brasil inteiro, online, né? O DF também é a pessoa que titula o DF em sendo compatível com o Estado, ele também tem a previsão do artigo 26, aplicando como sendo bens de sua titularidade. Olha que interessante, pessoal. Os municípios, naturalmente, têm bens públicos, claro. Pessoal, de quem é o carro da Câmara de Vereadores? Do município. De quem é o prédio da Prefeitura? Não é isso? Do município. Muito bem. Embora o município também tenha bens públicos, a Constituição Federal, não estabelece esses bens. Então, qual a lembrança aqui? Município, anote isso, os bens têm caráter residual. Você compreende isso? Ora, não sendo da União e não sendo do Estado, de quem que vai ser o bem? Do município. Entendeu? Então, as ruas, mais uma vez, os prédios, os veículos oficiais, tudo isso são bens municipais também. Então, repetindo, não tem pressa, tá, pessoal? O artigo 20 estabelece os bens que são da União, o artigo 26 estabelece os bens que são dos estados e não tem previsão constitucional para os bens do município. Pergunta de prova: município tem bem público? Tem, mas como não tem previsão constitucional, mais uma vez, caráter é o quê? Residual. Vale dizer, não é da União, não é do Estado, vai ser então do município, onde eles se localizam também. Bacana? Não tem dificuldade não. Agora, pessoal, dá uma atenção para o seu amigo. Ó. Como nós temos um combinado, isso, claro, vai ser cobrado a partir da próxima semana com mais precisão, com mais ênfase, tá? Mas, por enquanto, começando o curso, o ritmo, todo mundo se adaptando, né? Isso faz parte, não se cobre não, o início é assim mesmo, a gente vai aos pouquinhos pegando esse ritmo todo, certo? Mas olha uma coisa boa para lhe falar que é a seguinte, veja bem, você quando tiver com o VAD na mão, o que é que você deve fazer em casa? Se eu chamei a atenção do artigo 20 da Constituição Federal, você grifa de laranja o artigo 20. Bacana? O 26 também grifa de laranja o artigo 26. Quer dizer, você acaba tendo efetivamente, né, um grau de compreensão quando você grifa esses artigos aqui. E outra coisa, pessoal, não espere que o professor leia artigo de lei em sala com você. Muitos são lidos, mas não é um padrão. Ler lei é obrigação sua, extra aula, para você sedimentar o assunto com a gente também. Bacana? E aí vou lhe dar uma boa notícia, viu? Quando você, observe bem, quando você vai ler esses dispositivos, você percebe, feliz da vida, que você já também compreende que a maioria dos bens que caem em prova são bens da União. Porque você conhece, né? Quer ver uma coisa? De quem é o mar territorial? Da União, beleza. Não teve agora recentemente um navio russo passando aqui, não foi, no mar territorial, e interceptou e tal, como se o Brasil fosse interceptar a Rússia, né? Ninguém está doido, deixa os russos lá, tá bom demais, né? Mas tudo bem. Mas qual é o contexto? Mar territorial de quem que é? Da União. E a plataforma continental? De quem é? Que explora petróleo, de quem é? Da União. Parabéns. De quem são as terras indígenas? De quem é o subsolo? De quem são os terrenos de marinha? De quem são os rios que banham mais de um estado? Quer dizer, e os rios que fazem fronteira com outros países? Então, a maioria dos bens são bens de quem? Da União. Então, veja que quando eu repito isso, quando você lê o dispositivo, é mais por cautela, para você sedimentar assunto que você, claro, já compreende também. Bacana? Então, o artigo 20, repetindo,
ele traz os bens da União, e o 26, os bens que são dos estados. E coloca do ladinho uma observação, ó pessoal. Essa enumeração é meramente exemplificativa. A FGV ama esse tipo de coisa, viu? Quando é taxativo, quando é meramente exemplificativo. Então, o artigo 20 traz meros exemplos de bens da União. O artigo 26, meros exemplos de bens que são dos estados ou do Distrito Federal. Bacana? Também como caráter dos estados residual, né? Primeiro é a União, depois o estado, depois, claro, município. E, repito, fechando, é uma enumeração meramente exemplificativa, são meros exemplos. Quer ver uma observação quanto a isso? Não está no artigo 20 os navios, as aeronaves, os carros. A União tem navio? Tem aeronave? Tem carro? Então não é taxativo, é meramente exemplificativo. Tudo bem? Tranquilo? Pronto. Aí, pessoal, na sequência, os bens públicos, e já começa com um assunto bem bacana de ADM, os bens públicos, observe, eles só têm uma única classificação. Então é muito simples você compreender a classificação de bem público, tá? E aí, nessa única classificação, quais são, anote por gentileza, ó, pessoal, os 3 tipos, bota assim, tipos de bens. Só tem uma única classificação. Então, coloque por gentileza, tipos de bens, e aí, siga comigo o desenho. Os bens públicos, eles podem ser item A, item B e item C. Eles podem ser bens, anote por gentileza, de uso comum do povo, uso comum do povo. Existe também os bens, observe, de uso especial, e existe também os bens chamados, pessoal, dominicais. Então, os bens públicos, e eu repito, eles só envolvem uma única classificação. Pode ser, então, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os chamados bens dominicais. Então, vamos juntos, um por um. Veja, os bens de uso comum do povo, são os bens de uso comum do povo. Pronto. Brincadeira séria. Tá vendo o que a faculdade fez com você? É isso que faz. Bota você para copiar, sem pensar. Concorde comigo. De uso comum do povo. Vai escrever mais o que aqui? Pessoal, quer que eu mude ou mudo? É o bem que o povo usa de forma comum. Pronto, mudei. Então, viu que não tem que copiar tudo? Bora acostumar com isso, pessoal, pensar mais que copiar, e aí você vai ter tempo em casa de fazer treino, de fazer questões, e o assunto vai também sedimentando, tá? Então, mais uma vez, bens de uso comum do povo, todos usam. Quais são esses bens? Aí você anota, por gentileza, os rios, as ruas, os mares, pessoal, o meio ambiente, ambiental também cai na prova, né? Olha, os professores das matérias ditas secundárias, que também tem uma relevância imensa, botam para quebrar, viu? Nívia em ECA, você vê, o Danilo em consumidor. E outra, não despreze matéria secundária. É a secundária que dá aquele pontinho por 40 às vezes, viu? Tudo vale, viu? Tudo vale. Claro, o curso dá assunto, matéria de apoio, tem tudo igual, viu? Só é secundária porque, lógico, dá menos ponto. Então você vai se dedicar mais, exemplo, a ADM ou a ambiental. É natural. Mas você não despreza uma por conta da outra, entendeu? Por favor, aprende tudo e absorve todo o conteúdo. Então, os rios, as ruas, as mares, o meio ambiente, os mares, tudo isso bem de uso comum do povo. Concorde comigo? Está à disposição de toda a coletividade. Tá ou não tá? Beleza. Além disso, pessoal, tem também os bens de uso especial. Agora tem um conceito, tá? Esses bens de uso especial, põe do ladinho assim,
bote assim, utilizados para serviços e atividades públicas. Então, esses bens chamados de uso especial são utilizados para serviços e para atividades públicas, tá? Então, que bens são esses? Vamos lá. Pode seguir? Vamos juntos, ó. Que bens são esses então? Pessoal, os prédios públicos, então concorde comigo, o prédio do Fórum, prédio do TJ, prédio da Câmara de Vereadores, prédio, né, do hospital, do Corpo de Bombeiro, enfim, os prédios públicos em geral, eles são bens de uso especial, os prédios públicos. Pessoal, os veículos, oficiais, são bens de uso especial. Carro de bombeiro, carro de ambulância, carro de polícia, não é isso? Tudo isso, né? São bens de uso especial. Não é? Além disso, pessoal, todo maquinário público, então o telefone, né? A caneta, se alguém tiver com a canetinha aí escrito Poder Judiciário, não esconda, porque é insignificante, mas é um bem público. Uma vez aconteceu isso dando aula na Católica, aqui em Salvador, na época que eu era professor de faculdade, e aí eu dei essa aula, e coincidentemente, na hora de fazer a chamada, né, eu não tinha caneta, não uso caneta o tempo todo, aí eu pedi emprestado de um rapaz aqui na frente, né, aí ele pegou, me deu, quando eu peguei a caneta do estágio, Poder Judiciário, o estagiário usou a caneta lá, aí eu não falei nada, claro, beleza, insignificante, né, caneta e tal. Aí a parte boa vem agora. Eu terminei a chamada, devolvi, ele fez, não, professor, pode ficar para você, eu tenho mais em casa. Como assim, rapaz? Eu tinha uma caixa em casa, não, pode ficar. E o engraçado da história é porque o interesse público é indisponível, né? Ele não podia me dar a caneta que não era dele, né? Se fosse a BIC dele, eu queria, mas a do Estado eu não podia receber, né? Aí eu, envergonhado, guardei lá no escaninho que chama do professor, tinha aquele armáriozinho, né? Até o dia que eu pude devolver a caneta para o próprio Estado, né? Mas é isso, que dele não era, né? Esse rapaz é juiz hoje aqui da Bahia, eu rezo que ele tenha mudado. Não, a sentença leve que eu tenho mais em casa, já pensou? Não tem sentido, né? Aliás, muitos, a essa altura do campeonato, né, muitos alunos, ex-alunos, amigos, né? Juízes, promotores, advogados de sucesso, como vocês todos, amém, serão também daqui a muito pouco tempo. Tem mais aqui, pessoal, nota aí, as terras indígenas, que você concordou comigo, são bens da União, não são? Ah, sim, muito bem. Então, observe, as terras indígenas, que você sabe, são bens da União, elas são bens de uso especial. Olhe a dica, e o curso aprofunda, viu, pessoal? Sempre aprofunda. Olhe a dica para a prova. Os bens públicos de uso especial, pesque à vontade aí, são aqueles utilizados exclusivamente para serviço público? Não. Porque, concorde, cuidar de índio não é serviço público, mas é uma atividade pública. Qual foi o nosso conceito? O bem público de uso especial é aquele usado para serviços e atividades públicas também. Percebe? E eu volto a dizer, pessoal, cuidar de índio não é serviço não, viu? Serviço tem um traço da essencialidade. E cuidar dos índios, que eu concordo demais, não é serviço, é uma política pública. Tanto assim que as terras indígenas, que são bens da União, classifica-se como bens de uso especial. Tá bacana? O contexto é esse aí. E existe também, vamos seguir, os chamados bens, pessoal, dominicais. Outra pegadinha, aprofundando o assunto. Grife o C aí, por gentileza. Não tem dominical? Grife o C. E não confunda com dominial. Repare bem. Todos os bens, não confunda, está no quadro, dominical com dominial. Isso aí é só para você compreender. Você copiar isso também não. Todos os bens que estão no território brasileiro são passíveis de desapropriação, não são? É o poder expropriatório do Estado. Está aqui no território, pode ser desapropriado. É ou não é? Soberania. Pronto. Significa que todos os bens, seja público, seja privado, estão sob o domínio público. Exemplo, se você tiver um carro, o carro é seu, é bem privado, não é?
Ele pode ser desapropriado? Pode ou não pode? Pode. Isso quer dizer que o seu carro privado está sob o domínio público, mas ele efetivamente é um bem privado. Diferentemente do bem dominical, com C. O bem dominical é um dos tipos de bens públicos. Bacana? Então, dominical não se confunde com dominial. Tá bom? Quer esquematizar isso? Deixa esse espaço aí. Pule aí umas 4 linhas e esquematize assim, ó. Eu vi algumas pessoas com os olhões assim, esses olhos assim, eu não entendi muito bem não. E o presencial é um termômetro para o pessoal também do online. É fácil, ó. Repare bem. Existe o chamado, os bens, ó, os bens dominiais, que estão sob o domínio do Brasil. Todos os bens que estão no território brasileiro, ó o mapa do Brasil, lindo, né? É o meu máximo, viu? Idêntico. Todos os bens que estão no território brasileiro são bens dominiais, seja bens públicos, sejam bens privados. Entendeu? Agora, por que isso, de novo? Porque todos esses bens podem ser desapropriados. Então, o Estado tem domínio sobre tudo. Soberano sobre tudo. Agora, dentro de bem público, existem os bens de uso comum do povo, existem os bens de uso especial e os bens dominicais. Deu para compreender agora? Então, pessoal, de novo, ó, não confunda, está aqui no quadro, o dominial com dominical. Dominial é potencialmente força expropriatória do Estado. E dominical é uma espécie de quê? De bem público. Entendeu? Então, na prova tem que estar o C, dominical, e não dominial. Certinho? Vamos objetivar isso? Pense assim, meu relógio, pronto. Minha escova de dentes é um bem dominial, porque o Estado pode desapropriar. Pode ou não pode? Claro. Agora, é um bem privado, mas está sob o domínio público. Entendeu? É uma cautela. Agora, voltando o quadro aqui, pessoal, e a tela anterior, o bem dominical, complete aí comigo, eles são marcados, observe, ó, por serem bens sem uso. Sem uso. Quais são os exemplos deles? As terras devolutas, e também, pessoal, os terrenos de marinha, todos eles são bens chamados dominicais. Então, terras devolutas e terrenos de marinha são os bens chamados dominicais. Pessoal, por que dominical? Repare bem. Lembra de domingo, Dominus Day? Na civilização, bom, no mundo ocidental, é mais ou menos padrão ser o dia do Senhor, né? Assim? É o dia que a pessoa vai à missa, vai a um culto, né? Vai a uma igreja, enfim, um terreiro, alguma coisa desse tipo, enfim. Geralmente o domingo é o dia reservado a cultos em geral. Dominus Day, domingo, né? Então, dominial, domínio, quer dizer o quê? Dono. Vale dizer, o Estado, o poder público é dono, mas não usa para nada. Entendeu? Por exemplo, terreno de marinha. O Brasil não tem guerra, não é isso? Mas tem terreno. Todo o litoral brasileiro é terreno de quem? Da marinha. Ela usa? Não. Mas se tiver guerra, ela vai tomar e vai usar. Então, esse bem que não tem uso é bem o quê, então? Dominical. Outro exemplo, você pega um avião de qualquer lugar do Brasil, ó, nossa amiga do Rio de Janeiro, e vai para Brasília, ou de Brasília para qualquer lugar do país, olha para o chão, o que você mais vê é terra devoluta. O que é isso? São terrenos, tanto faz, da União, Estado, DF ou município, que não usa para nada. Aliás, devoluta, lembra disso aqui, pessoal? Da divisão do Brasil em capitanias hereditárias? Quando essas terras foram devolvidas à coroa portuguesa, virou terra devoluta. O fato é, não usa para nada, entendeu?
Então, fechando a ideia, ó, o bem dominical é um bem que não tem nenhum tipo de uso. Quais os exemplos, os dois clássicos, terras devolutas e terrenos de marinha. Bacana? Pronto, só um pouquinho mais e aí vamos fechar a ideia comigo. Ó. São então, concorde, 3 tipos de bens. Vamos recapitular isso aqui. Os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Pessoal, uso comum, todo mundo usa. Está aqui os exemplos. Um exemplo clássico, meio ambiente. Uso especial, exemplo clássico, veículos oficiais, terrenos de marinha. A caneta lá do estágio, deixe lá no estágio quando você sair dele, é um bem também o quê? De uso especial. E os bens dominicais, né, assim? Que de fato são bens que não têm qualquer tipo de uso. Bacana? Beleza. Dá uma atenção, bora fechar mais uma ideia juntos também. Repare só. Eu disse, e é verdade, que os bens públicos envolvem uma única classificação. Só uma classificação. E essa única classificação envolve 3 tipos de bens, não é isso? O de uso especial, pode pescar no quadro, Patrick. O de uso comum do povo e os bens o que também? Dominicais. Ponto. Dá uma atenção agora para eu lhe falar uma coisa importante. Pessoal, dessa única classificação surge uma subclassificação. Depois você copia, tá? Pode confiar. O que é isso aqui? Você percebeu que dos 3 tipos de bens, 2 deles têm uso e um não tem nenhum tipo de uso? Olha o que acontece. Esses 2 bens que têm uso são chamados bens afetivos. Não copie não, pode confiar. Depois eu dito para você isso. Isso é importante, eu dito depois. Primeiro só compreenda. Os 2 tipos de bens que têm uso são ditos bens afetados. E o bem dominical, que justamente o quê? Não tem uso, lógica matemática, é o bem o que então? Desafetado. Interessante, né? Então, lembre de afeto, depois você copia, pode confiar. Lembre de afeto, de carinho. Lembre de desafeto. Se você tem um desafeto, você não quer ver nem perto, né? Viva a sua vida, rezo por você, mas não apareça. É uma ideia dessa assim, né? E quando você tem afeto por alguém, você, no bom sentido melhor da palavra, você usa, né? Você quer perto de você, você tem carinho, não é assim? Um exemplo que eu uso muito, sapato mesmo. Você passa o dia inteiro com sapato, eu uso sapato social. Eu, na época da advocacia, só usava terno quando ia para o fórum conversar com o juiz. Porque até cliente, já que eu sou velho e tenho esse nome, logicamente, esse respaldo, sem vaidade, claro, eu atendia cliente sem terno, de camisa polo. Só que aí fui, né, virei desembargador, todo dia estou engravatado, porque faz parte da minha profissão. Só que sapato dói o pé muito, né? Não é verdade? Eu tenho o sapato aqui agora, eu estou usando um, que eu tenho um afeto por ele incrível. Estou preocupado que logo vai furar aqui, vai perder, porque eu uso o tempo todo, só estou usando ele. Eu tenho mais em casa também, mas só uso ele, porque ele é que não dói meu pé. As moças também passam por isso, né? Sapato de salto alto. Sempre tem a sandalinha, né, que encaixa, né, assim? Você passa o dia inteiro que não dói o pé. Pois é. Não é um afeto, você não usa muito, então a ideia de fato é essa. Se tem afeto, você usa. Se não tem afeto, você não usa, entendeu? Então pode acontecer de fato isso. E vou dizer mais, pessoal. Pode acontecer também, ouça agora, tanto a afetação como também a desafetação. Lógica pura. O que é a afetação? Quando um bem que não tem uso passa a ser utilizado. E o que é a desafetação?